O delegado Márcio Dominici, rapaz, presidente da DEPOL, da Associação dos Delegados aqui do Maranhão da Polícia Civil. Delegado Márcio Dominici, bom dia! Bom dia, Marcial. Prazer é meu estar falando contigo. Estou à disposição aí de você e dos ouvintes. Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, aí da luta aí. Não, é porque ontem eu mantive um contato com um amigo, daqui a pouco eu falo de outros assuntos, mas eu queria entrar logo nesse aqui, que é a questão dos plantões, né, delegado? Dos plantões. Ontem a gente recebeu aqui de um ouvinte, e até o colega Domingos Ribeiro também comentou, sobre alguém que foi preso e o plantão não recebeu. Plantão tal não recebeu. Esse caso parece que foi em Pinheiro. Não é a orientação da DEPOL. Como é que está essa questão, delegado Márcio? Não, na verdade é que assim, a gente acaba acompanhando uma série de situações que não correspondem aos fatos. Sim. O que ocorreu em Pinheiro é o seguinte: há uma deliberação, não é da DEPOL, não é da diretoria da DEPOL, do presidente. A categoria se reuniu, né, e aprovou, deliberou que onde não houver plantão, onde não houver delegado plantonista, a ocorrência deve ser encaminhada para onde haja um delegado de plantão para atender a ocorrência. Isso aí não é uma invenção da DEPOL ou de qualquer delegado. Isso é o que está previsto no Código de Processo Penal, artigo 308. Onde não houver um delegado de polícia, a ocorrência tem que ser apresentada obrigatoriamente na unidade mais próxima, onde tenha um delegado. Isso aí está previsto em lei. Então, o problema é que no Maranhão só tem 4 cidades com plantão 24 horas, né? Que é São Luís, Imperatriz, Timon e Caxias. Ora, Pinheiro não tem plantão. Não é que se recusou a receber a ocorrência, não é isso. Não tem delegado. A orientação foi, tem que levar para onde tem um delegado para atender. Lá não tinha delegado para fazer o atendimento. Essa é a questão. Tá? Sim, aí, como não tem lá em Pinheiro, ele tinha que levar para onde? Onde não tiver, tem que saber onde é que é o mais próximo. Qual a cidade mais próxima de Pinheiro, onde tem um delegado de plantão? São Luís. Tinha que trazer para São Luís. É o mais próximo, mas isso aí não é uma deliberação da DEPOL, como eu reafirmo aqui. Isso é o que está previsto em lei. O problema, Marcelo, é que nós, durante séculos, nós nos acostumamos a fazer o errado. E na hora de fazer o certo, parece que dói. Né? O certo parece que é o errado. E outra questão é a seguinte: não é responsabilidade, né, da Polícia Civil, do delegado de polícia, a situação de uma instituição, por exemplo, a Polícia Militar. Quando ela leva a ocorrência para ser apresentada lá em Pinheiro, esse exemplo, se não tem delegado de polícia, o correto seria levar para a cidade mais próxima onde tenha. Qual seria? São Luís. Isso aí parece até... lógico que isso parece desproporcional. Mas o problema, essa desproporcionalidade, ela decorre da falta de estrutura do Estado. É o Estado que proporcionou essa desproporcionalidade. Agora, se a Polícia Militar ou qualquer outra instituição resolve, de per si, soltar o preso ou o que for... Agora, veja bem, nós estamos aí diante de outra situação, né, que não justifica também. Delegado... Aí você já entra por um caminho de alguém que libera uma ocorrência, aí você já vai analisar uma possível prevaricação ou outro crime. Delegado Márcio Dominici, presidente da DEPOL. Nesse caso de Pinheiro, quando o senhor fala que que sempre teve o erro, né? Sempre teve o erro. O sempre teve o erro é manter o preso lá esperando o delegado chegar para o outro dia? Isso aí é gravíssimo. O que sempre se fez no Maranhão é gravíssimo e deveria já ter sido despertado a atenção do Ministério Público, da OAB, né, de todos os órgãos de controle, de correção. Por quê? Imagina isso aí. Um cidadão, a gente sabe como é que é, envolvido numa discussão banal que nem houve caracterização de crime, a gente sabe que, sobretudo no interior do estado, mas isso acontece também na capital, é conduzido imediatamente para a delegacia, né? Não tem delegado, né? Muitas das vezes tem um carcereiro lá, que com toda a dignidade e esforços fica lá na delegacia mantendo o funcionamento, aí coloca esse cidadão lá no xadrez sujo, fétido, passa a noite, dorme lá, para no dia seguinte
ter a sua situação avaliada pelo delegado. Isso é um absurdo, isso é claramente pode caracterizar um crime de abuso de autoridade, tortura. Então, a gente não pode mais admitir isso. Né? Então, o Ministério Público precisa intervir nessa situação, né? A OAB, porque a gente sabe que, basicamente, são pessoas sem condições, né, materiais que vivem essa situação. Se fossem pessoas mais abastadas, isso jamais seria aceito. Delegado Márcio Dominici, vocês fizeram não sei se foi uma assembleia, se foi uma manifestação na semana passada. Como é que está essa discussão com o governo, a DEPOL o governo? Vocês têm conversado? Como é que está essa situação? Assim, o que nós tentamos, de todas as maneiras, de todas as formas, há 2 anos, foi estabelecer uma mesa de negociação, sentar à mesa efetivamente com o secretário de Segurança, com o secretário de Administração, mas infelizmente isso não foi possível, né? Nós não tivemos um retorno realmente efetivo, nem do secretário de Segurança, nem do secretário de Administração, para que a gente pudesse ter de maneira séria, né, palpável, uma discussão sobre isso. Basicamente, telefonemas escassos ali, acolá, que não resolve a situação. Pois é, sim, e aí não tem diálogo, não está tendo diálogo para... E quais são as reivindicações de vocês, aquelas mais urgentes? Infelizmente, assim, por enquanto, nesse momento, assim, não tem ocorrido o diálogo da forma que a gente entende. Agora, sim, eu preciso deixar uma coisa, Marcel, muito clara, isso precisa ser, assim, teu programa muito ouvido aí, uma audiência aí do Maranhão, que é que a situação que os delegados de polícia, nem a Polícia Civil, não há greve, tá? Sim. Não há greve, não há movimento tartaruga, operação padrão, nada disso. Tá tudo, o atendimento ele continua normal. A gente sabe que o cidadão, quando vai numa delegacia, ele sempre pede para falar com o delegado. Então o delegado está à disposição do cidadão, tá? O que não há mais é aquele sacrifício, tá, que nós nos dispusemos a fazer durante séculos, mas que a gente vê que o Estado não reconhece, né? Não reconhece, não traz nenhuma uma contraprestação para esse sacrifício. Então a gente decidiu, se não precisa, a gente vai se sacrificar. Sim, e esse aumento parcelado não agrada a categoria? Esse reajuste que o governo deu, 11% parcelado de 4 vezes, né, que a gente sabe que até internamente o próprio governo reconhece que foi absolutamente inadequado. Ele não atende os interesses de nenhum servidor público, por óbvio, né? Só que hoje nós não estamos discutindo reajuste. Nós já deixamos claro que não se trata de reajuste, a gente sabe que foi discutido, nós fomos defenestrados do entendimento do secretário de Administração, no sentido de que a gente deveria ter um reajuste melhor. Para você ter ideia, no Nordeste hoje o salário de delegado é o 2º pior do Maranhão. É o 2º pior do Nordeste. E está entre os 5 piores do Brasil, tá? Sim. Sim, delegado Márcio. Isso que nós... Oi. Não, continue. Estou lhe ouvindo. O que a gente está discutindo nesse momento é uma reestruturação de classes. Porque hoje, Marcel, no Maranhão, um delegado que entra, que é nomeado hoje, por exemplo, o governador deve dar posse agora dia 5 para 40 novos delegados. Esses delegados, eles entram recebendo a mesma coisa que recebe um delegado com 30 anos de serviço praticamente, com diferença mínima. Isso não é justo, isso não é correto. É essa correção que a gente quer fazer. Olha, eu queria lhe fazer uma pergunta, que ontem eu tentei um contato, eu até comentei no início do programa, eu fiz um comentário dizendo que nós da imprensa não podemos pagar por qualquer tipo de falta de acordo ou diálogo que tenha entre a categoria dos delegados e o governo. Aí eu entrei em contato ontem com o delegado Assis Ramos, que hoje é o titular do 2º DP de Balsas. É uma apreensão que teve lá de armas lá no município de Fortaleza dos Nogueiras e prisões também. Aí ele mandou uma mensagem: Marcel Lima, tem uma orientação, eu pedi uma entrevista dele aqui hoje no programa. Sim. Sobre o tema. Ele disse: Marcel Lima, isso o delegado me dizendo, tem uma orientação da DEPOL de que não podemos dar entrevistas. Aí eu lhe pergunto, delegado Márcio, o que nós da imprensa temos a ver com isso? Me diga mesmo. Dar entrevista é uma coisa decidida, não dar entrevista é uma coisa decidida em Assembleia Geral da classe?
Exatamente. Primeiro dizer que não é orientação da DEPOL. Tá aqui, tá dito por ele aqui. Mas assim, é porque esse convênio, quando isso é aprovado em Assembleia, eles se condicionam a falar que é a orientação da DEPOL. A Assembleia é soberana. É soberana. Sim. A diretoria, ela não pode, se a categoria aprova uma medida que é encaminhada por ela, a DEPOL simplesmente encampa. Agora, por que se aprova essas medidas? E isso é até praxe, Marcial, né? Isso é a nível de Brasil. Você pode dar uma olhada aí, por exemplo, vou te falar rapidamente, que movimentos recentes, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, todos, a primeira medida que eles aprovam é não conceder entrevista à imprensa. A imprensa é a maior parceira, né, dos servidores. Só que é o seguinte, quando a Polícia Civil evita passar essas informações, o Estado, a estrutura que é envolvida na parte de segurança pública, ela se incomoda muito. Tá? Ela sente, porque ela vive, o Estado vive dessa propaganda da excelência da segurança pública. Né? Então, a partir do momento que o Estado passa a ter dificuldade de divulgar essas notícias, eles começam a também se incomodar. Então, o objetivo não é atingir a imprensa, é atingir a própria estrutura estatal. Me dê um tempinho bem aí, eu vou bem aqui. É segundo aqui, só um minuto pra gente continuar. Faz aí, Carlito. Nós estamos às 6h45 agora no Maranhão. Eu volto já, delegado. Ok. Diagnose, aliando tecnologia digital médica e atendimento humanizado, informa a hora certa. 6h45. A Diagnose é referência em diagnóstico por imagem em São Luís há mais de 30 anos, oferecendo tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Nossa equipe qualificada garante o melhor cuidado, atendendo convênios, cartões e particulares. Aos sábados, aproveite preços especiais a partir de R$ 400 para ressonância e R$ 220 para tomografia. Estamos na Rua do Passeio 437. Ligue 3232 4348. Diagnose, confiança e qualidade no seu cuidado. Na vida, existem caminhos que levam você à verdadeira diferenciação. Na UNDB, preparamos nossos alunos para terem sucesso profissional, conectando você de forma estratégica ao mercado de trabalho. Com excelência acadêmica, inovação e o desenvolvimento de competências valorizadas pelo mundo profissional, transformamos seu potencial em resultados concretos. Escolha o caminho que vai levar você à diferenciação profissional. O UNDB, para quem faz a diferença no mercado de trabalho. Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 26 graus. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, como está a sua urina? Você acha que ela está muito escura ou muito amarelada? Eu tenho uma dica muito importante para você. Não fique na reserva. Beba bastante água. Procure um urologista. Me chame no direct e vamos resolver seu problema. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 991775870. Dr. Paulo Roberto, tá certo. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. Mirante News. Marcial Lima. Pois é, mas doutor, estamos de volta. Doutor Márcio Dominici, eu tenho uma opinião diferente da decisão soberana da Assembleia. Se o senhor me permite. Nós estamos aqui numa entrevista franca, o senhor sabe do respeito que eu tenho por essa instituição chamada Polícia Civil. Sempre tive, vou continuar atento, até porque eu conheço o trabalho de vocês, entendeu? Porque durante boa parte da minha vida aqui, como profissional, sempre foi dentro dos plantões, das delegacias, e sendo muito bem tratado aí, nunca tive nenhum problema com ninguém dessa instituição e nem terei, porque sempre tivemos um carinho muito grande por todos vocês. Agora, vamos lá, ao lado profissional da coisa. Imagina, por exemplo, o seguinte, eu não sei se vocês consultaram alguém de mídia, alguém de divulgação, as coisas mudaram muito, né, doutor Márcio? Eu sei que hoje a gente tem internet, tem o fundamento das mídias eletrônicas, que elas funcionam muito bem quando são usadas para a divulgação de qualquer categoria, de qualquer cidadão. Elas têm uma penetração muito grande. Mas a imprensa, a atividade jornalística, o imediatismo do rádio, as imagens da TV, a própria mídia eletrônica dos colegas que trabalham com blogs e tal, que trabalham com seriedade. Quer dizer, o que a polícia... O que a soberania da Assembleia decide? Não dá entrevista. Aí acontece o quê? De não divulgar o trabalho de vocês.
Quer dizer, quando vocês precisam dizer para o mundo, para o governo e para todos os segmentos que a polícia do Maranhão trabalha, que os seus delegados estão trabalhando, a imprensa não pode, por exemplo, divulgar a entrevista de um delegado em Balsas, porque foi uma decisão em Assembleia Geral. Analisa comigo. Então, seria muito bom que a categoria pudesse consultar alguém de mídias, porque essa estratégia me parece que não é a melhor. É a mesma estratégia adotada um dia desse aqui, que até um membro aí da Polícia Militar parece que ficou meio chateado comigo, não sei por quê, porque eles tentaram, numa medida aí, numa portaria interna, não passar mais informações para a imprensa. Ora, mas qual é a culpa que a imprensa tem? Aí eu lhe pergunto, o caso lá de Fortaleza dos Nogueiras, o delegado Assis fez um trabalho muito bom lá com sua equipe, com toda a equipe da Polícia Civil. Acredito que a PM também deve ter trabalhado no caso. Só foi divulgada porque a imprensa foi atrás do fato. E quando o delegado não fala, não impede que a imprensa divulgue. O caso foi divulgado do mesmo jeito. A única pessoa que não apareceu na matéria foi o delegado, por uma orientação de uma Assembleia Geral. Está compreendendo? Não. Quer dizer, quem fez o serviço, quem conduziu o serviço não apareceu. Mas o fato não deixou de ser divulgado. O fato foi divulgado. Nós não iremos deixar de divulgar nada, porque hoje, delegado Márcio Dominício, tem cinegrafista amador em toda esquina. Em toda esquina tem um cinegrafista amador. Agora, recentemente, aconteceu de um prefeito aqui do interior, recebeu o pessoal para uma festa, lá, aniversário, e ele tirou lá os imprestáveis e foi urinar atrás de um carro. A turma foi e disse, prefeito, você está urinando aí? Quer dizer, hoje tem cinegrafista em todo lado, porque tem um celular na mão do cidadão. Aí, quando a polícia prende alguém, a gente sabe. Agora, a polícia prende, faz uma operação bonita. O delegado não fala, por quê? Porque é uma orientação de uma Assembleia Geral. Não sei se o senhor comunga comigo. É a minha opinião, o senhor tem a sua, não sei qual foi o lado que o senhor votou lá na Assembleia. Aliás, o senhor nem votou, porque não teve empate, né? O senhor, o presidente, estava conduzindo a Assembleia. Mas é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que é uma estratégia errada. É a minha opinião. A gente sabe, a gente entende que é uma medida que acaba, de alguma forma, afetando os dois lados que não deveriam ser afetados. O próprio delegado de polícia, né? E o povo. E a imprensa, como todo, como eu disse, que é nossa parceira. E o povo que não sabe da E o povo que não sabe da informação. Mas o povo, como tu mesmo disseste agora aí, de um jeito ou de outro, acaba ficando sabendo, porque, como tu disse, de um jeito ou de outro, a notícia acaba saindo, né? Sim. Agora, não sai da forma que deveria ser, né? Com todos os detalhes, com o responsável da ocorrência da entrevista e tal. Mas a informação, né? doutor Márcio, a informação oficial de um fato, o senhor sabe disso, o senhor é delegado, é de fundamental importância. O que a gente tem que evitar nesse país é campanha nacional também, como o senhor disse. É a tal da fake news, né? Isso. Quer dizer, quando o delegado não fala, isso pode se transformar em uma fake news, entendeu? Então não é uma melhor estratégia. Mas tudo bem, foi decidido em Assembleia, eu respeito, é uma decisão de Assembleia, mas eu tenho tenho minha opinião. Minha opinião é essa aí que eu lhe passei, tá bom? A gente entende realmente, é uma medida que realmente causa desconforto de muitos lados. Como eu te falei, não é algo regional, é algo nacional, mas que continua sendo objeto, inclusive, de discussões internas, tá? Eu queria só encerrar aqui. Tem muita gente fazendo pergunta, mas eu já estou com espaço aqui para outros assuntos. O Eleudo Moreira, o senhor conhece, foi presidente do Simpol, né? Ele manda aqui uma mensagem dizendo o seguinte: Marcial, bom dia. Os policiais prendem criminosos diuturnamente. Tem algum órgão, instituição, Ministério Público, Judiciário, Secretaria de Segurança, Imprensa, esses órgãos que tenham informações sobre o número desses criminosos que continuam presos? É a pergunta que ele faz. Ele bota: até porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, de forma irresponsável, vem dizer que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Logo, ele que sempre fez de tudo para proteger e defender a bandidagem. Está dizendo ele aqui, na minha opinião. Com a polícia de desencarceramento. Eleudo Moreira, ele pergunta, por onde estão lotados os delegados do Maranhão? Ele pergunta aqui. Resuma aí pra gente, doutor Dominício, por favor. Primeiramente, assim, eu não peguei muito o início da pergunta, mas eu acho que dá para compreender o contexto. A fala do ministro foi uma fala infeliz, né? Ele mesmo depois veio a público, pediu desculpas, elogiou o trabalho policial, e a gente sabe que o trabalho policial, sobretudo o trabalho policial do Maranhão,
tanto polícia militar como polícia civil, é um trabalho de excelência. Eu digo para você, o Maranhão deve ter seguramente uma das 3 piores estruturas do Brasil. Eu te falo isso com conhecimento de causa. Uma das 3 piores estruturas, eu não vou citar aqui o ranking certinho para não causar constrangimento, mas nós estamos entre as 3 piores estruturas materiais do Brasil. Ainda assim, eu posso te garantir, né, que os homens e mulheres que acompanham a Polícia Civil, a Polícia Militar, estão seguramente entre os melhores do Brasil, e basta ver os inúmeros serviços de excelência que a gente acompanhou recentemente, né? Casos complexos e com celeridade. Por exemplo, a nível de Brasil, casos semelhantes, como esse do envenenamento do ovo de Páscoa, né, tiveram dificuldade na elucidação. Aqui foi tudo muito rápido. Tá? Então, assim, os profissionais que compõem essas 2 forças de segurança são profissionais de excelência. Tá certo? Eu não tenho em relação à lotação dos delegados, nós continuamos, como eu disse, o governador deve dar posse a 40 delegados agora, dia 5, mas ainda assim nós vamos continuar com uma defasagem de mais de 50 cidades sem delegados. Isso é muito difícil, você levar uma prestação de serviço de qualidade para o cidadão numa situação precária como essa. Muitas das vezes o cidadão chega na delegacia ou qualquer outro órgão público e sai reclamando, de repente, porque não foi atendido da forma que acha que merecia. E qual é a situação? Não é culpa do delegado, do investigador, do escrivão. A culpa é da falta de estrutura que o Estado não dispõe. Doutor Márcio Dominici, presidente da DEPOL, a DEPOL Maranhão, da Polícia Civil. Obrigado, hein? Um abraço pro senhor, um bom feriado aí, uma boa quarta-feira. À disposição, amigo. Eu sei disso. Estamos aqui também, viu? Qualquer coisa, nos acione, estamos às ordens, viu? Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Aqui nós agimos com muita franqueza, como diz o outro, né? Não há aquele sentimento aqui de... Essa categoria, Carlito, ele tem razão quando ele diz esse caso de envenenamento. Esse caso realmente foi muito rápido. E a Polícia Civil do Maranhão, realmente, ela desenvolve um trabalho muito bom. Apesar de a gente dizer e alguém não acreditar. Né? Não, rapaz, é tanta coisa que esse povo faz aí. O Domingos Ribeiro vem enquanto diz, veio lá não sei de onde, né? Essa droga veio não sei de onde, então entrou aqui, a Polícia do Maranhão prendeu. Então, é verdade, o trabalho que a inspeção realiza aí, se você pega as equipes que tem aí, toda a categoria tem aqueles que realmente, né? Às vezes não trabalham de forma muito, com um trabalho muito mais preciso, às vezes tá ali e tal, se encostando. Toda a categoria tem, mas a maioria, cara, tem um trabalho danado aí, um trabalho porreta, que a gente conhece de perto. Mas obrigado ao delegado Márcio Dominici. Agora, essa decisão da Assembleia aí é uma decisão que ela precisa ser avaliada. Porque não divulgar, não dar entrevista, eu acho que é ruim para a categoria, né? Não dar entrevista de uma operação que a polícia fez por recomendação de uma Assembleia Geral. Eu acho que esse assunto não deveria nem ser tratado em Assembleia. Vocês têm que divulgar o que vocês estão fazendo. Quanto mais divulgar, mais o povo vai estar sabendo que vocês estão trabalhando. Eu entendo assim. Vamos lá, nós estamos agora às 6h57 do Maranhão.